Mais um ponto positivo, mais um benefício de você treinar a pronúncia é o seguinte: quando você está ouvindo um falante nativo conversando, ou sei lá, que seja um podcast, que seja um vídeo, um filme, uma série, você está ouvindo, não necessariamente aquele falante nativo vai usar a gramática tradicional, que é a gramática prescritiva, né? É o jeito bonitinho, o jeito certinho de escrever, de falar. Não necessariamente vai ser usado dessa forma. Então, aí é que entra a vantagem da gente estudar a pronúncia daquela gramática descritiva, que é a gramática que, na verdade, as pessoas usam quando elas estão falando, que é um jeitinho mais informal. Por exemplo, no português, só para vocês terem uma ideia, a gramática prescritiva seria a gente falar: nós estávamos em São Paulo ontem. Então, isso é super formal, ninguém fala desse jeito, né? E a gente falaria como? A gente tava. Inclusive, só um parênteses, um alemão uma vez me perguntou: o que é esse agente que vocês tanto falam? Aí eu expliquei pra ele: a gente somos nós. A gente não usa nós no português. A gente fala a gente. Aí esse alemão, ele tava participando de reuniões e ele perguntou pra mim: toda hora o pessoal falando a gente nas reuniões. E eu falei: mas o que será que é a gente? E é que eu não continuei a conversa com ele, mas provavelmente acho que ele tava entendendo que a gente era o agente, né? Outra coisa, outra palavra. Mas enfim, fechando parênteses. Essa é a gramática descritiva, que é o jeito que as pessoas falam na informalidade, né? Então, no inglês existe isso também. Um exemplo que eu peguei aqui para vocês é: do you consider yourself an entrepreneur? Do you consider yourself an entrepreneur? Você se considera um empreendedor? Só que eu usei aqui a gramática prescritiva, que é a gramática tradicional, certinha. Por quê? Porque eu usei para perguntar o do you, né? Você se considera? Do you consider yourself? Só que na língua falada, a gramática descritiva, na língua falada é mais comum não usar o do, né? You consider yourself an entrepreneur? Então, o do cai fora. Gramaticalmente está incorreto, mas não está tão incorreto porque é o jeito que todo mundo fala. Os falantes nativos usam bastante. Então, quando a gente trabalha a pronúncia, a gente também cai nessa situação que é a língua usada na realidade, na vida real, tirando a gramática bonitinha, tradicional. Então, a gente pega frases prontas para aprender já direto como os falantes nativos falam, como que eles usariam numa conversa. Aliás, esse é o motivo principal pelo qual eu adoro trabalhar nas minhas aulas com podcasts. Podcasts que a gente tem ali a transcrição, tem o áudio, tem a transcrição, a gente consegue ver exatamente como a língua inglesa está sendo usada na realidade. Porque podcasts não são podcasts voltados para o ensino de inglês, né? São podcasts usados tipo uma entrevista, né? São entrevistas, ou às vezes o podcast é uma pessoa só falando sobre algum determinado assunto, mas na maioria das vezes são entrevistas, né? Com 2 ou até mais pessoas conversando. E é legal porque você consegue entender exatamente como essas pessoas vão usar a língua ali no dia a dia mesmo, né? Sem ter aquele aspecto, aquela abordagem de estou aprendendo inglês. A gente está aprendendo inglês, mas não usando um material que seja ali engessadinho, bonitinho, voltado para o aprendizado de inglês. Um outro parênteses que eu queria fazer é que uma vez eu ouvi isso de um aluno no passado, que o inglês que a gente aprende no Brasil, ele é totalmente diferente, né, do inglês usado nos Estados Unidos ou num país nativo, né, de língua nativa, de língua oficial
que seja o inglês. Aquilo me marcou bastante, é lógico, a gente fica triste na hora, mas é muito importante esses feedbacks, porque a partir daquela época, faz tempo isso, mas a partir daquela época eu comecei a formatar toda a forma como eu estava usando o material, né, para dar aula, porque quando a gente começa a dar aula em escola, professor de inglês, normalmente começa a dar aula em escola, né? É o mais comum, eu acredito. Então vem com aquela coisa de usar livro, né? Que é uma coisinha assim muito, muito fakezinha, né? Muito voltada pro ensino de inglês. E na verdade, isso acaba sendo chato não só para o aluno, mas para o professor também. Então, naquela época, eu comecei a mudar essa abordagem e pegar coisas reais mesmo, assuntos da realidade, pessoas de verdade, não atores ali, sei lá, lendo um texto, né? Para colocar ali no livro. Eu acho muito legal você sempre usar coisas da realidade, da vida real, para você sentir segurança, sentir firmeza que aquilo que você está aprendendo realmente é usado pelos falantes nativos.